Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família. Hoje nós iremos falar um pouco o que significa você ter comunhão com Deus. O que você precisa para ter comunhão com Deus nesses dias difíceis, dias a quais as circunstâncias elas têm afastado o povo de Deus da presença do Senhor. Na prática, diz respeito a estar em constante contato com Ele, a fim de saber das suas vontades para a sua vida. Talvez você já tenha ouvido alguém falar para você que é necessário ter comunhão com Deus e você não entendeu o que significa na prática. Comunhão significa harmonia, de modo você sentir, pensar e agir, se identificar. Sabendo disso, é possível você entender que a comunhão com Deus diz respeito a você levar em consideração o que Deus pensa, o que Deus quer e o que Deus sente. É você ter harmonia com o Senhor. Na prática, ter comunhão com Deus significa estar em constante contato com Ele, para saber quais são as suas vontades para a sua vida. Para detalhar melhor, nós vamos falar um pouco, tentar entender, porque é um assunto muito vasto, é um assunto muito longo, porque ter comunhão com Deus é algo muito significativo e importante para você ter uma vida plena com Deus. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê a Bíblia, Ele quem fala com você. Não é possível manter um relacionamento com uma pessoa se você não ouve. Imagina se você em casa, você casa com alguém e que não se importa com as suas opiniões. Com Deus não é diferente. Para que você tenha um mínimo de relacionamento com Ele, você precisa pelo menos saber quais são as vontades de Deus para a sua vida. E é na palavra de Deus que você encontra estes ensinamentos para o seu dia a dia, que você entende quais são as coisas que Ele tem para a sua vida, as coisas que Deus abomina, as coisas que Ele quer de você. Você saberá como agir, como guiar os seus passos. Afinal de contas, a palavra é do Senhor, a palavra do Senhor é a luz para os nossos caminhos. No Salmo 119, 105, mas se engana quem pensa que apenas ler seja o suficiente. Você precisa praticar e ser de cumpridores da palavra e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmo. Tiago 1:22. Para se ter comunhão com o Senhor, você precisa orar. É algo que nós temos falado muito nos dias de hoje. Orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito: quando a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, não significa que você deve ficar 24 horas de joelho fazendo suas orações, mas que você tenha os seus pensamentos conectados com o Senhor dia após dia, que você apresente suas decisões a Ele antes de tomá-la, não quando já deram certo. Que você esteja com seus pensamentos ligados à vontade de Deus em todo o tempo, mas que também tenha seus momentos com Ele para desabafar e contar para Ele o que você sente. Você precisa se negar das coisas da carne, negar as coisas do mundo. Quando Jesus passou pela terra, Ele nos disse em Mateus 16:24, esse é um dos princípios para manter uma comunhão com Ele. Você precisa negar-se a si mesmo. Uma caminhada ao lado de Deus, Ele requer sacrifícios, que é necessário estar preparado para fazer a sua vontade. Como nós já falamos, o relacionamento com Deus é um relacionamento como se fosse entre marido e mulher. Muitas das vezes o homem deixa de fazer algo porque sua esposa não gosta ou vice-versa. Essa é a atitude que garante o companheirismo, que aumenta e, consequentemente, a comunhão entre o casal. Também, da mesma forma, isso acontece com Deus. Quando Ele vê que o seu servo está negando as suas vontades para o agradá-lo,
automaticamente ele sente prazer na vida daquela pessoa. Você precisa conhecer a Deus. Ainda fazemos uma alusão ao casamento. Um casal que se conhece melhor à medida do tempo que vai passando, a comunhão entre eles vai aumentando. Assim, da mesma maneira, acontece com Deus. Quanto mais você se aprofunda na palavra, mais comunhão com Deus você tem. Em Oséias 6,3 está escrito: então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você já conhece a Deus, você precisa continuar conhecendo, você precisa continuar essa intimidade e esse relacionamento com Deus. Para fazer a manutenção desse relacionamento com Deus, sem deixar cair na rotina, sem religião, sem nada. É uma comunhão íntima e uma comunhão sincera com Deus. Isso vai te aproximar de Deus, isso vai te fazer você compreender e entender os planos de Deus para sua vida. Às vezes nós ficamos confundidos, às vezes nós ficamos questionando: Senhor, qual é o propósito do Senhor na minha vida? Quais são os planos do Senhor para a minha vida? Mas quando nós temos essa comunhão, essa intimidade com Deus, nós passamos a entender e a compreender até mesmo as provas que sobrevêm sobre as nossas vidas. Por isso é muito importante. O que significa ter comunhão com Deus? É você ser íntimo de Deus, é você se aprofundar em conhecer a vontade de Deus, é você se dedicar a agradar a Deus, a fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque muitas das vezes a nossa carne ela puxa ao contrário da vontade de Deus. Muitos estão deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da carne e muitos têm se perdido, muitos já não ouvem mais a voz do Senhor. Mas quando nós buscamos ter essa comunhão plena com Deus, quando nós passamos a conhecer a Deus, quando nós aprofundamos na Bíblia, que é a palavra plena de Deus, nós nos achegamos mais perto de Deus, nós passamos a conhecer e saber e entender o propósito de Deus para a nossa vida. Passamos a entender que a espera é apenas o Senhor nos moldando para aquilo melhor da parte do Senhor. Amém? Então se aprofunde mais na palavra do Senhor, busque mais a presença do Senhor, se achegue mais ao Senhor, que você verá a sua vida ser transformada. Amém? Essa é a palavra do dia para a sua vida. Já se aproveite, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e envie essa mensagem para alguém que você ama e abençoe a vida dessa pessoa. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida e na sua casa. Amém.